textual. Então, a autocrítica textual vai de fato estabelecer essa crítica às fontes, à autoria, tá certo? A autoridade do texto, a revelação. Então, quando estabelece essas críticas, surge aí grandes processos, como por exemplo de Bultmann, né, com a desmitologização da Sagrada Escritura, tendo todo o sobrenatural como mito, desmitologizando e restando então somente aquele conteúdo que possa se dizer que tenha sido de fato, né, produzido pelos autores e que tem um referencial muito mais ético e moral do que revelacional e como autoridade, né, ou como sobrenatural. Aí, com esse processo você vai ter um esvaziamento de autoridade, né, da Bíblia Sagrada, da Igreja, e com isso um processo de morte da Igreja na Europa. Certo? Somente quando houver um resgate da teologia, que começa aí com o autor da carta aos Romanos, tá certo? Esqueci o nome dele agora. Esqueci a ortodoxia, tá certo? Calbart, por exemplo, Calbart, recordei. Então começa já um retorno, né? Começa já a se divorciar, tá certo? Desse criticismo, né? Esse grande criticismo sobre a Bíblia, e começa já um processo de restauração da autoridade bíblica, tá ok? Mas a gente vai ver melhor acerca disso quando tratarmos mais para frente. Então agora eu vou passar aquele conteúdo que havia prometido, uma vez que a gente chegou aqui, a conclusão sobre esses grandes pontos aqui da Contra-Reforma Católica, da Guerra dos 30 Anos, da Paz de Westfália, do Iluminismo, propagação do Iluminismo e o criticismo, né, da época iluminista sobre todas as áreas do saber. Então você tem esse mapa com esse caos, né, que virou a Europa nessa época. Deslocamento do exército espanhol, né, os Augsburgos, né, os Augsburgo. Deslocamento de Gustavo Adolfo da Suécia, que interveio na situação depois que a Dinamarca fez um acordo e saiu da guerra. Veio então as tropas da Suécia para opor uma resistência. Gustavo Adolfo vai morrer, mas algumas lideranças suecas vão patrocinar os movimentos de resistência protestante no território alemão. Aí você tem esse indicativo, né, das espadas com a ponta para cima, vitória imperial católica, principalmente Boêmia. Aí a região da Boêmia, que está abaixo, Áustria, tá ok? Polônia, Berg, foram reconquistadas aí para a dominação do imperialismo católico. Áreas afetadas pelo Edito Restaurador de 1629, data em que a região tornou-se luterana, a marcação quadrada, tá? Data em que a região tornou-se calvinista, aí você vê várias regiões se tornam calvinista, devido ao importante trabalho feito por João Calvino em Genebra, a estruturação teológica e Genebra como grande formação de lideranças, tá? Então eles se espalham e estabelecem em várias cidades. Panorama religioso: luterano, vermelho, tá certo? Calvinistas, região roxa. Aí você tem, Países Baixos, né, que é a Holanda, aderem ao calvinismo de forma muito mais profunda. Escócia, que não está no mapa, né, parte norte das Ilhas Britânicas. E esses diversos pontos roxos que você vem indicando aí. Aí você tem ponto de disputa entre calvinistas, luteranos e católicos. Você tem pontos de disputa entre luteranos e calvinistas. E você tem os pontos, né, a maior região católica, que é a amarela, e regiões que foram reconquistadas para o catolicismo, indicadas pelo bege, tá ok? Então você tem aí um mapa que nos demonstra, né, qual era o caos desse período, dessa chamada Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Contra-reforma, né? Os resumos aqui para a gente guardar o conteúdo. Veja, diante do avanço protestante, a primeira reação das autoridades da Igreja foi punir os principais reformadores. Sempre foi essa a primeira iniciativa: atacar o reformador, atacar o grupo, tentar eliminá-lo, tentar silenciá-lo, né? Tentar calar aquele grupo. Quando isso não surtiu mais efeito, aí a contra-reforma, a reforma católica passou a fazer mais sentido para eles. Esperava que as ideias dos reformadores fossem sufocadas e o mundo cristão recuperasse a unidade perdida, principalmente Carlos V, né? Tinha esse desejo. A tática, entretanto, não deu certo e em aproximadamente 50 anos as igrejas protestantes tiveram a adesão de cerca de 40%. 40%, eles chegaram a crescer
e se avolumar, né, no tamanho de 40% daquilo que eram os territórios católicos na Europa. Isso de fato assustou, né, os católicos da época. Ordem dos Jesuítas, que foi criada aí como uma forma, né, de resistir a essa expansão protestante. Em 1534, o militar e religioso Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus. Os jesuítas consideravam-se os soldados de Cristo e tinham por missão inicialmente combater a expansão do protestantismo. Sua principal estratégia foi investir na criação de escolas religiosas, que a gente viu, formação, né, para os clérigos, e se empenharam na catequese dos não cristãos. Aí você tem os vários grupos que foram autorizados a trabalhar junto à população. Tá? 1545, Papa Paulo III, Papa envolvido com a reforma, de fato, tá certo? Diferente de Gregório VII, isso mesmo, convocou um concílio na cidade de Trento, ó, o concílio de Trento aí. Em 1563, a Igreja apresentou um conjunto de decisões que procuraram garantir a unidade da fé católica e a disciplina eclesiástica. Reafirmação dos 7 sacramentos, aí eles bateram em cima dessas teclas, né? Então, se é um concílio convocado fora da autoridade do Papa, o que Gregório VII rejeitou, você teria o risco do questionamento. Como é que você vai justificar? Como é que você vai fundamentar biblicamente essas doutrinas? O que ele faz? Ele não dá atenção a Carlos V, né? não cede na realização desse concílio. E aí os papas que perceberam a necessidade verdadeira de uma reforma, eles mesmos fizeram o concílio, debaixo da autoridade deles. E o concílio dele veio para rachar mesmo. Já está dividido, então é isso aí. A reafirmação dos 7 sacramentos, crença na infalibilidade do Papa, monopólio do clero católico na interpretação correta da Bíblia, só a Igreja interpreta a Bíblia, inclusive a Igreja se entende como a magistrada da Bíblia, ela julga a Bíblia, ela que diz aquilo que é cânon, aquilo que não é cânon, tá certo? A Igreja, no conceito católico, não é a Igreja que está submetida à Bíblia, é a Bíblia que está submetida à Igreja. A Igreja faz o que quiser com a Bíblia. Essa é a mentalidade católica. A salvação da fé depende da fé e das boas obras, os méritos, adquirido por meio dos sacramentos, que foi condenado por Calvino, no texto que eu li para vocês, né, da instituição da religião cristã. Ele chega a chamar o Papa de anticristo. E chama essas ideias de satânicas. A doutrina da predestinação. Negando, né, a doutrina da predestinação, que é bastante afirmada no calvinismo. O dogma religioso tem como fonte a Bíblia e a tradição. Bíblia e tradição. Então não é só a Bíblia. É a Bíblia junto com os concílios, tá certo? Com os documentos papais, com os teólogos, tá ok? Bíblia e tradição. Cristo se faz presente no ato da Eucaristia, transubstanciação, a heresia, né, da transubstanciação, que a hóstia vira o corpo, né, o vinho vira o sangue de Cristo. Que Lutero deu lá uma recalchutada, né, e transformou em consubstanciação, mas que, como Zwinglio rejeitou, né, continua sendo heresia, né, sendo apoiado por Zwinglio, uma noção de memorial que é o mais adotado hoje de forma mais geral. A noção de que a Santa Ceia é em memória de Cristo Jesus. Elaboração de um catecismo, a criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato. A reforma católica contra a reforma, convocação do Concílio de Trento, que eu já li, Sagradas Escrituras, foi acrescido livros a ela, tá? Livros que eram rejeitados, inclusive por Jerônimo, que foi o tradutor para a Vulgata Latina, mas eles incluíram no cânon. A questão dos dogmas, do sacramento, o papel das boas obras na salvação, presença de Cristo na Eucaristia, moraliza e cultiva a Igreja Católica, cria os seminários e cria as ordens religiosas, oratorianos, jesuítas, para evangelizar e educar. Ok? Os tribunais da Santa Inquisição foram criados em 1231 para investigar e punir crimes contra a fé católica. Foram, com o tempo, reduzindo suas atividades em diversos países, perderam força. Não tinham mais autoridade, não tinham mais aquele apoio local das autoridades, porque a Inquisição denuncia e a autoridade local pune. Então, eles precisam atuar, né, nesta dinâmica. E aí foram perdendo força, mas com o Concílio de Trento, eles voltam ao poder
E, na verdade, nos países de matriz católica, nos territórios conquistados pelo catolicismo, eles vão atuar com toda a força. Com o avanço do protestantismo, o tribunal foi reativado em meados do século XVI. Uma de suas atribuições foi criar uma lista de livros proibidos aos católicos, o Index Librorum Prohibitorum. Além disso, receberam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados. Vide aí na Espanha, em Portugal, chamados cristãos novos, né? Judeus que foram batizados à força, tornados cristãos à força para não morrerem. Ou eles aceitavam, né, se batizar compulsoriamente, ou eles seriam mortos. Situação da Europa, né, devido a estas intensas disputas entre eles e essas divisões, você vê que o norte da Europa é predominantemente, né, protestante, né, as regiões da Finlândia, Suécia, Noruega, Estônia, Letônia, Dinamarca, Alemanha, boa parte da Alemanha, né, Holanda, Ilhas Britânicas com o anglicanismo, com o calvinismo na Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Islândia. Tá, ok? Você tem essas regiões predominantemente protestantes. Dos outros países, né, Polônia, Áustria, Hungria, a Itália, tá certo? Parte da Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Espanha, Irlanda do Sul, você tem catolicismo, né, principalmente catolicismo. E a Suíça é dividida entre protestantes e católicos. E aí você tem a faixa azul, que é o leste europeu, Rússia, Grécia, os ortodoxos. E a parte roxa você tem os muçulmanos presentes aí na Turquia, Istambul e partes aí dos Balcãs, tá ok? E aí o trabalho que eu falei para vocês, tá certo? O trabalho extraordinário realizado aí pelo pastor André dos Santos, Falcão Nascimento, o blog dele tá aí, o e-mail, Seminário Teológico Shalom. Com isso você vai ter um itinerário, tá? Então a gente dá uma passada nesse material para a gente ter todo o itinerário daquilo que aconteceu de relevante nessa época. Então vamos caminhar aqui pelo material dele. Veja só. Reformas católicas. O que aconteceu? O movimento reformador da Igreja Católica pode ser dividido em duas fases, antes e depois de Lutero. A reforma católica anterior a Lutero teve origem nos reinos espanhóis, como eu falei, de Aragão e Castela, onde seus monarcas, Fernando e Isabel, buscavam mudar o panorama da Igreja. Então, já estava acontecendo. Inclusive o que eu citei na leitura de Enciclopédia Protestante. Já tinha uma certa reforma acontecendo, mas estava debaixo da autoridade, tá certo, de Fernando e Isabel, acontecendo em Aragão e Castela. Agora, com o grande revés sofrido pela Cúria Papal, com a reforma, tomando 40% da Europa para si, aí essa reforma que estava na Espanha, e principalmente com a influência que a Espanha exercia na Europa nessa época, com Carlos V, que era de origem espanhola, era sobrinho de Catarina de Aragão. Então você tem esta influência, né, forte espanhola nessas regiões, e a Espanha com isso vai influenciar essa importante reforma católica, tá certo, em Roma. E aí você vai ter, devido a essa pré-reforma que já estava incubada ali na Espanha, onde seus monarcas, aqui já li, a reforma católica posterior a Lutero, também reconhecida como contra-reforma, teve origem na Itália e tem a intenção de responder a questionamentos protestantes e reafirmar a fé romana. Só foi possível porque já tinha uma reforma lá na Espanha que estava forte. A reforma espanhola tem origem nos esposos dos reis Isabel de Castela e Fernando de Aragão, ambos católicos. Antes de se casarem, os dois regentes já haviam percebido que a igreja local enfrentava enormes dificuldades. Entre os problemas da igreja espanhola estavam o belicismo, politicagem do alto clero, a ignorância bíblica, a pobreza do baixo clero, a vida mole, né, dos conventos. Então você tem todo esse esquema falido, né, essa estrutura falida que eles já percebiam que ia trazer problemas para eles. Eles eram católicos de fato, né, então eles queriam que essa igreja fosse restaurada, tá certo? Eles estavam comprometidos com isso. O interesse de ambos na reforma eram distintos. Fernando, tendo tido contato com a Itália renascentista, desejava usar a igreja com fins políticos. Então ele não tinha todo esse engajamento. Isabel é que era a engajada mesmo, era cristã devotada, né? E queria ver a igreja de fato reestruturada. Dessa forma, até a fusão do reino, ambos conjugavam seus esforços para mudar a igreja dentro dos seus reinos. Tá ok?
segregando suas ações apenas quando seus interesses divergiam. Nesse caso, cada um aplicava as medidas no seu próprio reino. Para realizar seus intentos, os soberanos obtiveram de Roma o direito de nomeação, que lhes permitia nomear prelados no reino. Então, com isso, eles conseguem controle sobre a estrutura da igreja nas suas regiões. Então, como o Papa precisava deles, é tudo um jogo político, tá? É tudo um jogo de xadrez. Então, como eles são os caras da vez, eles têm a força ali no território europeu, o Papa vai ceder para eles. No caso de Henrique VIII, mesmo o Papa Leão X tendo dado a ele o título de defensor da cristandade, quando ele quis o divórcio de Catarina de Aragão, não foi dado. Principalmente porque Catarina de Aragão está em ligação com os espanhóis, que são a força do momento. Então, a coisa é quem tem mais força e quem não tem. Então, como eles têm essa força política, econômica, bélica, então o Papa dá ouvidos a eles. Fernando demonstrou seus intentos, nomeando seu filho bastardo de 6 anos como arcebispo. Seu filho bastardo de 6 anos como arcebispo de Zaragoza. Já Isabel aproveitou a oportunidade para nomear o frade franciscano Francisco Ximenes de Cisneros, importantíssimo para a reforma católica. Frade relacionado ao movimento humanista eramista de Erasmo de Roterdã. Então, o humanismo bíblico, ele estava ligado com isso, soube aproveitar isso. Os jesuítas souberam aproveitar isso de forma extraordinária. As escolas jesuítas que foram fundadas, tá certo, pelo mundo, pelos territórios católicos, eram de fato locais onde se disseminava essa cultura, essa revalorização do catolicismo. Como arcebispo de Toledo, mas não sem resistência de Fernando, que queria nomear seu filho para o posto. Inicialmente, Isabel e Frei Francisco colaboraram na reforma dos conventos. Isabel trabalhou as casas religiosas, visitando os locais, conversando com as freiras, suavemente quando trabalhava sua roca, exortando quando necessário, caso houvesse reincidência, era mais dura. Já Frei Francisco, responsável pelos mosteiros masculinos, fazia uso direto de sua autoridade para impor sua vontade, o que lhe gerou inimigos na corte, tanto os cônegos de Toledo quanto alguns franciscanos. E aí tem as diferentes maneiras de lidar com a reforma no território, né? Tanto Isabel quanto Francisco sabiam que precisavam adestrar melhor os dirigentes da igreja. Por isso, resolveram fomentar os estudos. Fernando não nutria tal interesse. Para tal, fomentou a imprensa em diversas cidades e a formação de universidades, porque eles estavam mais ligado ao humanismo. Então, o que ele queria? Ele incentivou a formação de grandes centros de estudo avançado, universidades, tá certo? De Alcalá, em 1508, onde se formaram Miguel de Cervantes e Inácio de Loyola. Então você tem a contribuição dele muito mais ligada a essa questão do conhecimento, tá certo? Das universidades. Além disso, Francisco coordenou a criação da Bíblia Poliglota Complutense, 1520, formada pelo texto grego, hebraico e latino, uma ferramenta extraordinária, né? Então você tem a contribuição dele, que também não é pequena, só que é mais intelectual. Inicialmente, Isabel e Frei Francisco colaboraram na reforma dos conventos. Esse aqui já vi. Esse aqui também já vi. Armas de repressão, como forma de reprimir aqueles que se opusessem à reforma. Você tem a situação dos judeus, principalmente porque a Península Ibérica foi dominada pelos árabes mouros durante séculos, tá? Então, depois que teve que eles foram expulsos, mas ficou todo uma cultura, né? Ficou toda uma herança cultural presente ali. E muitos judeus que aproveitaram que os árabes dominavam a região e foram para as cortes árabes, alguns permaneceram. E aí você tem essa situação com esses monarcas querendo apoiar fortemente o catolicismo e tendo que lidar com essas pessoas que estavam presentes ali, ou judeus ou árabes, né? Que faziam esse contraste, então esses hereges. Isabel conseguiu de Roma autorização para a criação de uma Inquisição no país. A inovação foi que, ao contrário da Inquisição da Idade Média, o comando ficaria nas mãos da coroa, em vez de ficar na mão do Papa, né? A perseguição não foi imediata. Inicialmente houve uma pregação geral contra a heresia. Com o início das perseguições, reclamações a Roma fizeram-nas serem suspensas por Sisto IV, um papa envolvido com o movimento reformista católico.
Em meio às tensões das relações entre Espanha e Roma, em meio às tensões das relações entre Espanha e Roma, foi o infame Papa Alexandre VI Borgia, Rodrigo Borgia, tá, quem autorizou seu reinício após a influência de Isabel. Então, o Papa, né, lixo, né, que veio de uma situação promíscua, era uma pessoa que não tinha qualquer valor cristão. O líder da Inquisição espanhola foi o dominicano Tomás de Torquemada. Olha o cara que apoiou, né? Tomás de Torquemada, né? Alexandre VI, o Borgia, que ficou conhecido pela intolerância e crueldade. A Inquisição era um processo em que a pessoa acusada de heresia era torturada até confessar. Então o acusador sequer precisava de manifestar, estar presente ali. Ele acusava e a pessoa se ferrava sendo torturada até confessar até o que não fez e se retratar ou ser executada. Na Espanha, como regra, o acusador não precisava de se apresentar. Como os bens dos condenados à morte ficavam com a coroa, alega-se que a Inquisição teve também motivação econômica. Originalmente, como a Inquisição feita anteriormente por Filipe o Belo contra os Templários, Cavaleiros Templários, que se tornaram uma importante instituição econômica devido, né, a dominações que eles conseguiram com as cruzadas na Terra Santa e as peregrinações e as cartas de crédito que eles liberaram para os peregrinos que depositavam o dinheiro aqui e retiravam lá, mas tinha as taxas, né? Então você tinha todas essas movimentações econômicas que enriqueceram, tá certo? Os templários. E aí o rei da Espanha, de olho no dinheiro para promover, para fortalecer seus exércitos e promover, tá certo, a guerra, ele foi lá e acusou os templários de heresia e foi lá e confiscou tudo que eles tinham. Os que restaram dos templários foram para Portugal, encontraram guarida lá e ajudaram a criação, tá certo, do reino de Portugal. Então você tem essas situações que vão se repetir aqui na situação de Tomás de Torquemada. O cara foi acusado de heresia, é capturado, é torturado, até confessar até o que não fez. E se ele se recusa, ele é morto. Se durante o processo, né, de Inquisição ele é morto, seus bens ficam para a coroa. Quer coisa melhor do que isso? O saldo foi de 12 mil mortos, 10 mil sob Torquemada e 2 mil sob Ximenes. Torquemada, o demônio da Inquisição, né? As expulsões e assimilações para acabar com a influência dos povos pagãos, inquisidores conseguiram que judeus e mouros fossem expulsos da Espanha. Os judeus foram expulsos em 1492, tendo que vender seus bens e sem poder tirar ouro, prata, armas ou cavalos do país, ficando à mercê dos banqueiros e suas letras de câmbio. 50 a 200 mil exilados. Tanto judeus como mouros receberam a opção de se batizarem. Aí surgem os chamados cristãos novos, né? A grande maioria dos judeus não aceitou e emigrou. Os mouros se rebelaram e foram proibidos de emigrar, pois o êxodo seria maciço. Isso forçou o batismo, gerando um grupo chamado de mouriscos, obrigados em 1516 a abandonar seus trajes e costumes, sem êxito. Eventualmente foram expulsos no século XVII. A expulsão dos judeus gerou vários problemas econômicos para a Espanha, porque os judeus, devido ao fato de, com as perseguições, com o antissemitismo, né, eles serem proibidos de terem terra, né, de terem fábricas, esse tipo de atividade, eles ficavam relegados àquilo que a igreja condenava para os cristãos, que era a atividade de câmbio, atividades ligadas mais à economia, ao comércio de modo geral. Então os judeus faziam esse trâmite econômico. Inclusive os reis, muitos deles precisavam de pegar dinheiro emprestado com os judeus para financiar os seus exércitos. Então havia sempre esse relacionamento, né, econômico, de empréstimo, de patrocínio, de financiamento entre os judeus e a coroa dos países e grandes empresários dos países. Então, como eles não podiam lidar com a terra, eles eram forçados a lidar com essa atividade de câmbio e com isso cresceram muito nesse tipo de riqueza, tá certo? Então, mas por outro lado eram sempre vistos, né, como uma possibilidade de extorsão, né, matando, confiscando seus bens de diversas maneiras. Parte deles eram mais produtivos ao país. Entre eles estavam os banqueiros com que a Espanha se financiava.
Com sua expulsão, a Espanha teve que fazer empréstimos com a Itália ou a Alemanha, gerando prejuízos à coroa. Aí, devido, né, a essas perseguições absurdas e irracionais que estavam atrapalhando até essa questão econômica devido à saída desses importantes elementos da sociedade. Então, os reis, em determinado momento, os reis viram que isso era tão prejudicial que os reis passaram a perseguir os jesuítas, a proibir os jesuítas de realizar esses trabalhos nefastos no seu território. A reforma católica após Lutero, você tem o Oratório do Amor Divino, que eu já li para vocês acerca dele, organização informal, aproximadamente 60 clérigos e leigos para aprofundamento da vida espiritual. Coisas que já estavam tentando fazer há tempo, mas que só cederam durante a situação da reforma. Giovanni Pietro Carafa, um dos importantes, se tornou depois o Paulo IV, e Gaetano de Thiene, fonte de inspiração dos papas reformadores. Carafa intimamente ligado ao dogma medieval da Igreja Romana. Os mais capazes do grupo se tornaram cardeais pelas mãos de Paulo III e redigiram um documento que dizia que os abusos da Igreja Romana eram culpa de pontífices e cardeais corruptos anteriores, novas ordens religiosas, taetinos, capuchinos e ursurinas, a ordem dedicada às mulheres. Reforma pós-Lutero ainda. O Papa Paulo III pode ser considerado o precursor do movimento da Reforma Católica. Tá, ok? Aí você tem jesuítas criados na época dele, o Index, tá certo, dos livros, e foi instalado o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento em 1545. Tudo sob a administração de Paulo III. Sob a influência de Carafa, autorizou a criação da Inquisição Romana para perseguir os hereges. Pio IV, sucessor de Paulo IV, elimina o nepotismo e regulamenta os poderes do colégio de cardeais. Aí você tem uma reorganização da estrutura para fazer parar de minar esse sangue, né? Essa perda de autoridade, essa perda de poder, essa perda de respeito, né, por parte da cristandade e das autoridades de modo geral. Então eles admitem a necessidade de uma reforma estrutural na Igreja Católica. Sisto V, seu sucessor, realiza uma reforma financeira. Tais ações geram retornos de protestantes ao seio católico. Inclusive, muito daquela atitude, num primeiro momento, de não necessariamente sair da Igreja Católica, né? Que é aquilo que a gente observou no luteranismo. Tanto o luteranismo quanto o anglicanismo tem essas questões de, num primeiro momento, não querer necessariamente sair da Igreja Católica. Assim, eles rompem com a Igreja devido a esses impasses, mas mantêm uma certa semelhança com a Igreja Católica, na sua liturgia, nas suas vestes. Tá? Por isso vão surgir de dentro deles outros grupos que vão renegar totalmente essa possibilidade de acordo, de retorno para a Igreja Católica, de assemelhação com a Igreja Católica. Do anglicanismo surgem os puritanos. Tá certo? Os mais radicais, que rompem totalmente tanto com essa estrutura do anglicanismo, muito semelhante ao catolicismo, quanto com esse relacionamento muito próximo com o governo. Então rompem com tudo isso. E aí eles vão ter êxito nas 13 colônias. E do luteranismo você tem os pietistas, que também se afastam aí dessa interação entre luteranismo e catolicismo. E essa possibilidade até de retorno para dentro do catolicismo a partir dessas reformas. Em 1590, o resultado reduz o avanço dos protestantes na Europa. Os jesuítas, esse importante grupo aí para a Contra-Reforma Católica. A Companhia de Jesus, o principal braço da Contra-Reforma, foi fundada por Inácio de Loyola em 1540. Filho de nobres bascos, território basco aí na Espanha, né? Inácio também foi atormentado por seu sentimento de pecado até crer na graça divina. Porém, ao contrário de Lutero, dedicou sua vida à Virgem. Então, Lutero, ele entende a partir da leitura de Paulo, né, que a salvação é somente pela fé, e ele vai agora entender, tá certo, que a Escritura Sagrada é uma autoridade acima até do Papa, a fé somente é suficiente para a salvação. Então, ele vai ter essa condução, enquanto que esse aqui, o Inácio de Loyola, ele vai imergir nos símbolos católicos, né? Por exemplo, ele se dedica à Virgem. Então ele não está orientado, guiado pela Sagrada Escritura. Ele tem um sentimento, tá certo, de renovação espiritual, de necessidade, de busca de salvação, mas ele imerge mais ainda, tá certo, nessas noções católicas não apoiado, não sustentado pela Sagrada Escritura.
manco de uma perna, esmagada em batalha em 1521 contra os franceses, a guerra da Espanha, né, contra a França, franco-espanhola. Inácio viajou à Palestina em 1523, mas foi dispensado pelos franciscanos locais por medo de seu temperamento. Os caras lá já viram que ele é pá virada, né, que ele é sangue nos olhos. Volta a estudar, entrando em Paris em 1528, também passando por Barcelona, Alcalá e Salamanca. A ordem cresceu rapidamente, sendo formada por monges habilidosos na pregação, treinados para reconverter os protestantes. Para orientar os noviços, escreve os exercícios espirituais em 1548, com diversas semanas sendo gastas em meditações sobre o pecado, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. As regras de Loyola exigiam obediência cega ao Papa, além de pureza, pobreza e castidade, né? Coisas que estavam bastante ausentes na igreja durante muito tempo. Quando os caras trazem isso de volta, era exatamente o que muitas pessoas estavam querendo. Então, com isso, eles conseguem um grande êxito de reconverter muitos protestantes e de conquistar muitas parcelas da sociedade que já haviam desacreditado da igreja. Principais objetivos da ordem: educação, combate à heresia e missões estrangeiras. Sua obra ajudou a reconquistar o sul da Holanda e da Polônia. Gerou vários missionários, entre eles Francisco Xavier, que trabalhou na Índia e no Japão. O índex do livro, né? Proibição. O Index Librorum Prohibitorum, promulgada por Paulo IV em 1549, foi um instrumento criado pela Igreja Romana para coibir a disseminação e leitura do material protestante por parte dos fiéis católicos. A obra apresentava uma lista de livros cuja leitura é proibida pelos fiéis católicos. A edição original apresentou os livros de Erasmo, olha aí quem eles atacaram. Primeiro